Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Números e nós vamos iniciar hoje o capítulo de número 31, a vitória sobre os midianitas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviarei a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão, e pelejaram contra os midianitas. Mas o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, a Eve, e a Requem, e a Azu, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos medianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitões dos milhares e capitões das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? E eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Penor. Por isso houvera grande praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixa-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa e toda a obra de pele, e toda a obra de pelos de cabra, e todo um utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estranho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas
ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomará o tributo dos homens da guerra, que saíram à peleja, de cada 500 uma alma dos homens, e dos bois, e dos jumentos, e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomará um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas o tributo para o Senhor foi de 665. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 62. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinha cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecardas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.
As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibom e Jazer e Nirá e Esbrom e Eleale e Seba e Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-nos esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficarei vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Portanto, não perseveraram em seguir-me. É certo, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, portanto, perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vós vos virardes e segui-los, também ele os deixará de novo no deserto, e destruirei a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos e apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante. Portanto, nós já temos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isso fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E essa terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Rubens a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão ali nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra,
a peleja perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armados, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Orgen, rei de Bazar, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as suas cidades da terra ao redor. E os filhos de Gade edificaram a Didom, e Atarote, e Aroer, e Atarote, Sofar, e Jazé, e Gibeá, e Bet-Niram, e Bet-Aram, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbron, e Eliale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome de Sibma, e os nomes das cidades que edificaram, chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquim, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquim, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jaim, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as de Avote Jaim. E foi Nobar, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou-a Nobar, segundo o seu próprio nome. As jornadas desde o Egito até Moabe. Capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sobre a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pim-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pim-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias do deserto, de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Doficar.
E partiram-se de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali a água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Taava. E partiram-se de Quibrote Taava e acamparam-se em Azerote. E partiram-se de Azerote e acamparam-se em Ritmar. E partiram-se de Ritmar e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram-se de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. E partiram-se de Libna e acamparam-se em Risa. E partiram-se de Risa e acamparam-se em Quelata. E partiram-se de Quelata e acamparam-se no monte Sefer. E partiram-se do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram-se de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram-se de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram-se de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram-se de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram-se de Mítica e acamparam-se em Asmorna. E partiram-se de Asmorna e acamparam-se em Moserote. E partiram-se de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacan. E partiram-se de Bene-Jaacan e acamparam-se em Or-Agigade. E partiram-se de Or-Agigade e acamparam-se em Jotbatã. E partiram-se de Jotbatã e acamparam-se em Abrona. E partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Gebe. E partiram-se de Ezion-Gebe e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu no monte Or, conforme ao mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul, na terra de Canaã, que estavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or, e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona, e acamparam-se em Puno, e partiram de Puno, e acamparam-se em Obode, e partiram de Obode, e acamparam-se em Ije-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ije-Abarim, e acamparam-se em Didom-Gade. E partiram de Didom-Gade, e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Amon-Diblataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizer-lhes: quando houverdes passado o Jordão,
para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. E destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as suas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, fareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por arguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós como penseis fazer-lhes a eles. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos curvamos diante de Ti e Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, que o Senhor vivifica a Tua palavra, nos dando vida, saúde, força e graça para possuir aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, aquilo que o Senhor comprou lá no Calvário e nos deu por herança, conforme o Teu profeta disse, a promessa é Tua, mas você terá que ir e tirar de Satanás. Eles tinham a promessa da terra, mas eles tinham que lutar por elas, ó Pai. Nós também temos que lutar, dar-nos força, Senhor, esforça a nossa coragem. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, precisamos do Espírito Santo, precisamos da armadura de Deus para tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. No nome de Jesus Cristo, dá graça para o meu irmão, para a minha irmã, continuar nesta marcha da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.